Vamos falar do Donald Trump então, gente. Suprema Corte do Colorado decide que Donald Trump não pode concorrer à presidência. Isso pode ser um golpe terrível aí no trumpismo, tá, gente? Decisão vale em âmbito estadual, mas abre um precedente. O ex-presidente deve recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos, em que construiu uma maioria conservadora. Vamos ler aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. Em uma decisão inédita, a Suprema Corte do Colorado decidiu nesta terça-feira, dia 19 de dezembro, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está inelegível para concorrer no estado. No pleito de 2024, a chefia da Casa Branca. A corte afirma que ele cometeu insurreição. A decisão por hora vale apenas para o Colorado, mas se acatada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, terá o potencial de alterar os rumos da eleição do próximo ano, a ser realizada em novembro. Trump se mostra até aqui o principal nome do Partido Republicano para disputar a presidência contra o democrata Joe Biden, que tentará a reeleição. A corte acatou o argumento da 14ª emenda da Constituição americana, que o desqualifica por insurreição devido à sua participação para instigar a invasão do Capitólio, sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021, naquele que é considerado o maior ataque à democracia dos Estados Unidos na história recente. Na ocasião, o Congresso estava reunido para formalizar a vitória de Joe Biden. Trump e seus apoiadores, no entanto, insistiram em teorias comprovadamente falsas de que o pleito tinha sido fraudado e de que, portanto, a vitória do democrata era ilegítima. A acusação de insurreição é considerada a principal brecha para que Trump, em pré-campanha, seja impedido de concorrer novamente. Ainda que diversos outros processos pesem contra ele, Trump é, afinal, o primeiro ex-presidente indiciado por um crime na história do país. Os Estados Unidos não possuem uma lei que equivale à Lei Ficha Limpa, que no Brasil impede uma candidatura de condenados na justiça, alvos de cassação de mandato ou que renunciaram. Tem muita gente anti-Lava Jato que critica essa questão aí da ficha limpa, tá, gente? Porque tem uma série aí de inconstitucionalidades para todo mundo que acompanha. Mark Amorim mandou pra gente: o problema é que aqui no Sudeste e no Sul é que pobres que se acham ricos em comparação com as outras regiões e não aceitam a derrota. Creuza mandou aí do Reinaldo Azevedo, parece aí, Azedo do Reinaldo Azevedo. Vamos lá. Vamos seguindo aqui com a leitura de todas as principais mensagens, meus queridos e minhas queridas. Em uma longa decisão ordenando ao secretário do estado do Colorado que excluísse Trump da votação primária republicana do estado, os juízes da Suprema Corte local reverteram uma decisão anterior de uma juíza distrital de Denver. No mês passado, uma magistrada da capital afirmou que na seção 3 que a 14ª emenda, que desqualifica as pessoas que se envolveram em insurreições contra a Constituição, após terem prestado juramento dizendo que apoiam e defenderiam, não se aplicava à presidência. A redação da emenda, porém, é vaga e não menciona explicitamente a presidência da República. O republicano já confirmou que vai apelar à Suprema Corte dos Estados Unidos e que deve ter um novo teste para a maioria conservadora que ele conseguiu formar na mais alta instância da justiça americana. Pouco após o anúncio da decisão estadual, a sua campanha descreveu a medida do Colorado como uma falha antidemocrática. Se a Suprema Corte confirmar a decisão estadual, ele poderá ser desqualificado de forma mais ampla, e a decisão do Colorado também abre um precedente para que outras cortes máximas estaduais sigam o mesmo caminho. Tem o caso, acho que do Texas, né, gente? Atlanta é no Texas? Deixa eu até verificar essa informação, peraí. Que onde ele fez, foi onde ele fez o mugshot. Atlanta, Estados Unidos. Desculpa o barulho, tá, gente? Na Geórgia. Se a Geórgia confirmar também uma condenação similar, ele tá ralado, tá? Ele tá ralado, tipo, real. O Trump vai ter problema aí na justiça e aí ele vai ficar preso. Vamos voltar então para a leitura da notícia e vamos voltar a tratar desse assunto muito importante. A medida fica mantida por pelo menos, até pelo menos 4 de janeiro de 2024 para dar tempo a esses recursos. O calendário leva em conta o fato de que um dia depois da data 5 de janeiro é o prazo legal para que esteja definida a lista de candidatos para as primárias republicanas, marcadas para o dia 5 de março de 2024. O impedimento para que Trump concorra
foi apoiado por 4 dos 7 juízes. A maioria afirmou que a decisão não ter chegado a essa conclusão de maneira leviana. Estamos conscientes da magnitude e do peso das questões que temos diante de nós, e igualmente conscientes do nosso dever de aplicar a lei, sem medo ou favorecimento e sem sermos influenciados pela reação do público, escreveram esses mesmos magistrados. Eles disseram que Trump não se limitou a incitar a insurreição, o que levou à invasão do legislativo, onde manifestantes agrediram policiais e depredaram o patrimônio, o espaço público. Mesmo quando a ação estava em pleno andamento, ele continuou a apoiá-la, disse a maioria da corte. Os juízes mencionaram, entre outras coisas, o fato de que Trump exigiu repetidas vezes que seu vice, Mike Pence, também na função de presidente do Senado à época, se recusasse a cumprir os ritos para confirmar a vitória de Joe Biden. Pence chegou a dizer que concorreria às primárias republicanas no próximo ano, mas em outubro ele deixou essa mesma corrida, meus queridos e minhas queridas. Estamos com 79 curtidas, vamos bater 100 curtidas. As curtidas, elas são absolutamente de graça. Vamos lá. A 14ª emenda que pesa neste caso contra Trump foi aprovada em 1868 para proibir que quem tivesse se envolvido em uma insurreição ou rebelião contra o governo ocupe qualquer cargo civil ou militar em governos federais ou estaduais. Candidatos democratas venceram as últimas 4 disputas na Casa Branca, no Colorado. Trump foi derrotado no estado em 2020 por Joe Biden e em 2016 por Hillary Clinton. No pleito de 2012, Barack Obama venceu Mitt Romney e em 2008 derrotou John McCain. Apesar do histórico recente, Colorado ainda é considerado um estado pêndulo, em que a inclinação do eleitorado a um dos principais partidos dos Estados Unidos não está necessariamente clara, podendo variar a cada votação, meus queridos e minhas queridas. Quem é quem na Suprema Corte dos Estados Unidos? Bom levantamento da Folha aqui. John Roberts, indicado por George W. Bush em 2005, ainda que seja considerado conservador, o atual presidente da corte às vezes atua mais ao centro. Clarence Thomas, que é conservador, indicado por George Bush em 91. Samuel Alito, de 73 anos, conservador, indicado por George W. Bush em 2006. Neil Gorsuch, conservador também, indicado por Donald Trump em 2017. Brett Kavanaugh, conservadora, indicada por Trump em 2018. Amy Coney Barrett, conservadora, indicada por Trump em 2020. Sonia Sotomayor, progressista, indicada por Barack Obama em 2009. Elena Kagan, progressista, indicada por Obama em 2010. E Ketanji Brown Jackson, que é progressista, indicada por Joe Biden em 2022. Tem uma maioria conservadora aí desde o Bush pai e reforçada pelo Trump. E vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias e nas próximas horas. Não é não, meus